Bom dia! Saudade de vocês, que saudade de vocês. Amém. Saudade, 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 saudade. Amém. Aleluia. Natal, né? Estamos vivendo esses momentos de Natal. Natal para mim é uma mistura muito grande de lembranças, né? Pessoas que nós perdemos, mas também é um momento de muito encontro, né? É um momento que a gente encontra pessoas, fala com pessoas que às vezes a gente não tem contato há muito tempo, muita alegria. O problema do Natal, meu ponto de vista, eu que sou um homem que busca olhar as coisas espirituais sempre, é que houve uma distorção no Natal, né? Esquecemos o aniversariante, né? Ficamos tão empolgados com a festa que esquecemos o aniversariante. Então, nestes dias, nossa palavra, nosso desejo é que você tenha um encontro, um reencontro, um reencontro com o aniversariante. É fundamental que você saiba quem é Jesus e por que você crê em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 3 opções aqui. Ou Jesus era mentiroso, ou Jesus era louco, ou Jesus era Deus. Aliás, ou Jesus é Deus. Porque ele disse, eu sou o. Quando ele diz eu sou o, ele não diz eu sou um. Porque quando você diz eu sou um, você está dizendo que tem 2, tem 3, tem 4. Mas ele diz eu sou o. Não existe o outro, eu sou único. Muitas religiões usam Jesus como um. Muitas. Jesus é um. Ele não se propôs a ser um, ele se propôs a ser o caminho, a verdade, a vida. Esse é o problema todo e se encaixa aí. Em muitas religiões, se você perguntar quem foi Jesus, Jesus foi tremendo, foi um profeta. Até o pessoal do Islã, eles falam em Jesus. O próprio Corão tem sobre Jesus. Mas não como o, mas sim como um. Então, a pergunta é, quem é Jesus para você? Ele é o? Ele é mais uma peça ou ele é o centro? Jesus trouxe paz, Jesus trouxe alegria, depois Jesus trouxe, ele para nós é o anúncio da paz, o anúncio do amor, o anúncio da fé. Quem é Jesus para você? Rapidinho, Atos capítulo 2. Atos capítulo 4, verso 12. Está tudo bem, gente? Está tudo bem. Atos 4, verso de número 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando tudo isso foi escrito, nós tínhamos Roma. Roma era o império, Roma era aqueles que mandavam, tudo era Roma, todo mundo olhava para Roma, todo mundo se espelhava em Roma. Roma eram grandes influenciadores. Mas só que Roma tinha seu Deus. Para começar, a César era considerado Deus. Depois tinha os procônsulos, que tinham toda a autoridade. Depois os chefes de exército, que tinham toda a autoridade. Depois tinham aqueles representantes de Roma, em cada cidade, que tinham toda a autoridade. Então, quando aqui ele fala, ele está dizendo o seguinte: opa, acorda aí, não há salvação em César, não. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Atos 4, 12. Mas eu vou pular para 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5.
Se você estudar 1 Timóteo, capítulo 2, você vai ver que aqui ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, olha só, nós temos que orar. Porque, na verdade, naquela época, havia uma necessidade de haver paz para que se pregasse o Evangelho. Eles precisavam de paz para pregar o Evangelho. Então ele falou assim, olha, ore. Ore. Antes de tudo, 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Verso 2, olha só a peteca, hein? Olha só a peteca. Em favor dos reis e todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então aqui ele fala assim, ore pelas autoridades. Você sabe que naquela época a autoridade era o César, a autoridade era Nero. Nero naquela época estava matando milhares de cristãos, jogando nas arenas dos leões, tocando fogo neles, colocava piche, botava fogo para iluminar as ruas de Roma. Ele matou milhares de cristãos. E ele falou assim, ore por Nero. Se você tem dificuldade de orar pelos governantes da sua cidade, do seu estado, do seu país, imagina naquela época. Mas ele fala, ore, 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 não deixe de orar. E aí depois ele começa, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, inclusive os governantes, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí vai. Verso de número 5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre os homens e Cristo Jesus, o homem. Porquanto há um só Deus, verso de número 5. Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Naquela época, César era Deus. Naquela época, César era a autoridade do Império de Roma. Assim, o judeu não tinha que adorar César, porque quando Roma tomou conta de Israel, sentiu que a barra ali era diferente. Se botar para adorar César, que vai dar problema. Então não adorava. O judeu não era obrigado a servir o exército. O judeu não era obrigado a trabalhar no sábado para Roma. Porque os caras falaram, se mexer nisso aqui vai dar ruim. Mas a pressão de Roma, o que Nero estava fazendo, os acontecimentos estavam estavam pisoteando os judeus naquela época. Então, quando foi escrito isso, eles estavam debaixo de uma grande confusão. Então ele fala assim, olha, ei, escuta, por conta de um só Deus, esquece César. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de muitos deuses. O homem, por falta de espiritualidade, criou deuses. Nós temos um vazio de Deus, então o homem criou deuses, divindades. Por todo lado nós vemos pessoas adorando deuses, divindades, superstições. O próprio ateísmo é uma divindade. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que precisa entender que existe um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Roma, os gregos criaram muitos deuses, Roma criou muitos deuses, mas Paulo chega e fala, escuta, há um só Deus. Quando eu digo que é um só Deus, porque eu creio que esse Deus criou o resto, nos criou, nós fomos criados por Ele. Deuses são criados pelos homens. Quando fala que existe um só mediador, existe só alguém que nos leva a esse Deus. E esse alguém chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outro. Sabe qual é o grande conflito da humanidade? Porque a humanidade, ela quer criar seus próprios deuses. O grande conflito da humanidade é, sim, eu criei meu Deus. Eu criei a minha religião. Eu criei a minha superstição. Enquanto Paulo diz, há um só Deus que foi criado para os homens. Esse Deus, sim, Ele foi o Criador. Ele não passou a existir. Não, Deus não passou a existir. Deus é o Pai da eternidade. Criador de todas as coisas. Por isso que Ele é soberano. E nós, homens, mulheres, somos finitos, pecadores, muitas vezes rebeldes.
Mas como Deus pode ter contato com esse homem, a não ser através de um mediador, Jesus Cristo? Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu para cumprir um sonho de Deus. Deus tinha um sonho, ter relacionamento com esse homem. Mas como ter relacionamento com esse homem, se esse homem está tão distante, tão rebelde, tão ocupado com outros deuses, outras divindades? O homem busca atalhos. Esses atalhos são deuses criados para serem os mediadores. Quem tem acesso, eles querem ter acesso a Deus, mas não conseguem. Por quê? Por causa de deuses. Não existe outro mediador senão Cristo Jesus. Não é o apóstolo, não é o pastor, não é o bispo, não é ninguém. O mediador entre você e Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, você está certo, nós criamos mediadores. Mas Deus lançou um decreto que Jesus Cristo, sim, esse é o mediador. Ele já estabeleceu esse mediador. Por que Jesus Cristo é o único? Porque Ele é Deus. Ele veio de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo. Jesus já estava lá, habitando com Deus. Então, por que Jesus é o mediador? Porque Jesus tem a essência, a substância de Deus. Por que Jesus é o mediador? Jesus é o mediador porque ele se fez homem, ele se fez carne. Ele desceu e habitou entre nós. E viveu entre nós. Conversou, falou, chorou, abençoou, multiplicou, salvou. Por que Jesus é o único mediador? Porque ele morreu num grande sacrifício. Ele morreu, ele se deu. Ele se deu. Ele é um grande sacrifício. Por isso que ele é o mediador. Naquela época se sabia que para se reconciliar com Deus, precisava haver um derramamento de sangue. E ele se ofereceu para ser esse derramamento de sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o único que pode dar vida eterna. Nós temos, homens, mulheres, nós temos a tendência de formar deuses, de formar ídolos, adorar pessoas, adorar sentimentos, adorar derrotas. Nós somos muitas vezes vítimas e criamos a nossa vitimização. E nessa vitimização nós criamos deuses que nos impedem de chegar até Deus. Mateus 16, verso de número 13. Que carada. Naquela época, ele estava em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é um lugar muito bonito. Nós vamos a Israel. Não sei se 2021, mas 22 nós vamos, em nome de Jesus, amém? Amém? Todo mundo vacinadinho, todo mundo bem, né? E nós vamos estar bem, né? O dólar nessa altura vai estar baixinho, né? Nós vamos para Israel. Chega lá em Cesareia de Filipe, você vai ver lá uma pedra, um paredão de pedra, onde eles, naquela época, esculpiam deuses. Naquela época, o judeu, apesar do judeu ser monoteísta, a necessidade que ele tinha de ter um relacionamento com Deus, e esse Deus para eles era tão distante que eles criavam deuses. O judeu, hein? E quando Jesus chega naquele lugar, ele diz assim, vem cá, o que eles dizem que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Olha só. Diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O que esse pessoal está dizendo aí que eu sou? Aí vem aquela confusão. Uns dizem assim, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem alguns profetas. E olha que confusão. Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem... Não é confusão de data aqui do caramba. Uns dizem que era João Batista. Bom, de qualquer forma, nessa confusão aqui, então Jesus teve que
Confusão. Ressuscitar João Batista, né? Que estava morto. Ou seja, nós vivemos um tempo desse. Porque as pessoas procuram deuses, procuram desculpas, procuram razões, procuram entendimento. As pessoas têm, na sua cabeça, elas têm tantas respostas para essa pergunta. Olha só. Quem sou eu para você? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é algum profeta. Mas ninguém falou a coisa certa. E aí, então, nós temos um momento aqui fantástico, e respondeu, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Essa resposta, nós que temos que me dar. Nós é que temos que dar essa resposta. E para você, o que eu sou para você? Nessa confusão toda, João Batista, Jeremias, você diz o quê? Qual é a sua resposta? E Pedro respondeu, e Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurados. Eu imagino a alegria, eu imagino a sensação de felicidade, o coração, o sorriso que Jesus abriu. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Simão Barjonas quer dizer filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos dessa revelação. Aqui, aí, você fala assim, mas a resposta de Pedro foi, uau! A perda de Pedro foi fantástica. Pedro realmente foi. Mas a resposta de Jesus foi imensa. Por quê? Porque eu fico pensando, como é que você tem uma resposta dessa? Como é que se tem uma resposta dessa? Como é que se consegue uma resposta dessa? Porque nós aqui, por mais que eu possa pregar, por mais que as pregações nossas aqui possam ser incríveis, maravilhosas, né? Por mais que nós sejamos uma igreja contextualizada, por mais isso, por mais aquilo, isso não é suficiente para que você tenha essa certeza, essa convicção. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui Jesus fala um negócio incrível, ele fala assim, porque... Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, não foi carne e sangue, não foi televisão, não foi YouTube, não foi Facebook, não foi Instagram, não foi Twitter, não foi notícia de jornal, não foi nada. Não foi isso que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Essa é a convicção que nós temos. Para nós, Cristo é o único mediador. Entre o céu e a terra só existe um Deus. O nosso Deus. E entre o céu e a terra só existe um mediador, Jesus Cristo. Ele é especial. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, gente, se você perguntar o que é igreja para você, o lugar que você frequenta, não, o lugar que você vai, não, o lugar que você ajuda, não, é o lugar da sua transformação. A igreja é o lugar da sua transformação. A igreja é o lugar onde você recebe essa mensagem dada pelo Espírito Santo de Deus, ministrada pelo Espírito Santo de Deus, que muda a tua essência, que muda os teus valores, que muda o teu coração, que muda a maneira de você ver a vida, que muda a maneira de você encarar a eternidade, que muda você ter esperança, que muda você ter fé, que muda você ter amor, que muda você ter paz mesmo numa circunstância contrária. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Eu tenho contato com pastores brasileiros que fazem um trabalho internacional. Trabalho internacional. Então, eles estão trabalhando muito na Síria, eles estão reconstruindo casas para famílias da Síria, né? O ISIS, eles mataram muitos homens, então existem muitas viúvas na Síria, com crianças. Eles mataram muitos homens, né? Tinha uma cidade na Síria, essa cidade, ela tinha uma base soviética, russa, e porque ele tinha uma base russa, os terroristas não chegaram lá.
Então, para esse lugar, mudaram da noite para o dia 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. E a igreja mundial, né, nós, Sarau Nossa Terra, tem ajudado também, faz parte. Né, nós temos colocado um tijolinho lá também. Nós estamos reconstruindo casas dessas pessoas. Estamos reconstruindo famílias. Estamos colocando escola. E os cristãos estão tendo um papel importante nessa região. Inclusive, os cristãos têm carta branca para fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Por causa da assistência que eles estão dando naquele lugar. Hoje já existem muitas igrejas cantando Jesus Cristo é o Senhor naquele lugar. Eles diziam assim, nós conhecemos o Deus da morte, mas agora conhecemos o Deus da vida, que é Jesus. Então você vê casos incríveis, incríveis, incríveis. Dois líderes muçulmanos, um casal, marido e mulher. Né? Todos dois assim, famosos, estudiosos, tinham feito a universidade muçulmana de Teherã, estudiosos, morando na Síria, e de repente a mulher tem um sonho que aparece Jesus e começa a pregar para ela. Um sonho, em sonho. E ela fica apavorada, meu marido vai me matar. Se eu contar o que aconteceu. E ela começa, então, a fugir de casa e buscar livros cristãos e escutar rádio. Rádio lá é importante, internet lá é importante. Para assistir sites, ela começou a fazer um curso de discipulado. E um dia, e ela chega um dia e está toda assim, meu marido vai me matar, meu marido vai me matar, meu marido vai me matar. E ela chega para o marido e fala assim, eu quero te falar uma coisa. Ele falou assim, eu também tenho uma coisa para te contar. Ela falou assim, mas vou te contar uma coisa. Jesus apareceu comigo, para mim, e falou isso, e agora eu estou adorando Jesus, amando Jesus. Aí ele começou a chorar, ela falou, por que você está chorando? Porque aconteceu a mesma coisa comigo. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aleluia. Aleluia. E eles agora fogem para outro local e estão sendo discipulados e cuidados para começarem ali um trabalho de evangelização naquele lugar. Tem outro caso que eu achei interessante, que ele me contou ontem. E ele me contou ontem de uma mulher que se converteu. A mulher se converteu no Egito. Não, desculpe. Em outro lugar, acho que foi Síria, não sei qual lugar que ela se converteu. E ela se converteu e o marido descobriu que ela se converteu. E o marido falou, eu vou te matar. E ela fugiu e deixou 2 filhos. Ela fugiu com a roupa do corpo, porque ele ia matar. O pai dela falou, se você entrar aqui nessa casa, eu te mato. E o marido dela falou, eu vou te matar. Ela fugiu, com a roupa no corpo. Mas depois de um certo tempo, entrou em contato com os filhos, que já eram adolescentes, e conversava com eles, de alguma forma, alguém aparecia, dava um celular, alguma escola, ela tinha contato com os filhos. Aí esse ex-marido, conhece uma outra moça, e a outra moça, vamos casar, mas com uma condição. Qual a condição? Eu não quero teus filhos. Você se livra deles, porque eu quero casar com você, mas para que a gente fazer a nossa família, e eu não quero esses meninos lá. Aí o marido falou, tudo bem. Aí o marido arranjou, conseguiu falar com ela de forma secreta, porque ela estava escondida, porque ela estava jurada de morte. Ela, nessa época, agora, atualmente, ela está morando no Egito, escondida. Ela é professora de inglês. E o marido dela falou o seguinte para ela, olha, eu quero te fazer uma proposta. O que é a proposta? É o seguinte, eu quero vender os 2 filhos nossos para você. Filho lá da despesa também, entendeu? Porque isso é normal. A esposa pertence ao marido. Ele pode vender a esposa. Os filhos pertencem ao marido. Ele pode vender os filhos. E ele, sabendo que os filhos adoravam a mãe, falou, não, tudo bem, vocês vão ficar lá, mas eu quero tanto. E cobrou caro. Essa mulher passa agora a trabalhar dia e noite, fazendo de tudo. Marcou uma data, eu vou pegar meus filhos, eu vou mandar o dinheiro, eu vou trazer meus filhos, até que um dia ela consegue uma parte da quantia. A igreja lá do Cairo fica sabendo e faz uma coleta de dinheiro e consegue juntar toda a quantia. E agora ela está super feliz, contando para ele, que naquela semana seus filhos estavam chegando.
Porque ela tinha pago o preço dos filhos. Sabe o que o pastor falou? Ele falou uma coisa interessante. Com Deus foi a mesma coisa. Deus criou a humanidade, criou os filhos, criou. E depois ele teve que pagar um preço para resgatar. Através de Cristo Jesus. Você fez a mesma coisa que Deus fez por nós. Você entende o poder de Jesus? Você entende quem é Jesus? Hoje nós estamos vivendo um momento em que Jesus não tem muito valor. O que tem valor é o status, o conhecimento, as vibrações. O que tem valor hoje é muita outra coisa. E Deus não tem, mas imagina. Imagina o coração de Deus. Imagina o coração de Deus. Ele pagou um preço para que você tivesse a eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para terminar, quantas pessoas estão precisando ouvir essa mensagem? Quantas pessoas não têm essa mensagem? Quantas pessoas são ignorantes dessa mensagem? Quantas pessoas estão fazendo, estão articulando, estão se dedicando, estão se sacrificando para ter seus próprios deuses? Enquanto existe um só Deus e um só mediador entre o céu e a terra, Jesus Cristo, nosso Senhor. A minha mensagem hoje é para que você responda essa pergunta: quem é Jesus para você? E vós, que dizeis que eu sou? E vós, o que você diz que eu sou? Quando Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus se levantou e disse, que bênção, bem-aventurado é você, Pedro, filho de Simão, filho de Barjonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue. A importância dessa mensagem é que não foi carne nem sangue, mas foi o nosso Pai que está no céu que te revelou. Foi o Espírito Santo que te revelou. A mesma coisa que revelou para essas famílias que eu dei o testemunho aqui agora. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Aquelas pessoas, elas podem... recentemente uma garota se converteu no Egito, médica. Chegou para a mãe e falou, mãe, uma médica, uma mulher independente financeiramente, morava com a mãe ainda idosa, e falou para a mãe, mãe, eu quero dizer para a senhora que eu me converti a Jesus como Senhor e Salvador. A mãe dela jogou ela do 8º andar, ela morreu. Muitas vezes nós não respondemos essa pergunta, quem é Cristo para você? Porque nós vivemos num país que tem toda a liberdade. E essa liberdade nos traz a acomodação. A minha oração é que você tenha uma revelação. Revelação é alguma coisa que você jamais, que ninguém pode tirar de você. Não tem ninguém que possa te convencer. Ninguém pode tirar isso de você, dentro de você, porque está enraizado nas tuas células, no seu DNA. Está aqui dentro, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode te roubar. Porque não foi carne e sangue, mas foi o Pai que está no céu que te revelou. É isso a minha oração. A minha oração é essa, que você tenha uma experiência com Deus tão grande. E eu quero falar com você, você que está em casa, coloca a mão no seu coração. Vocês que estão aqui, coloca a mão no seu coração um instante. Pode ficar de pé. Também eu te digo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Amém. Quando você fala, eu vou para a igreja, você vai para o lugar da sua transformação. Através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, através do amor, do calor, do abraço. Né? Não tem mais abraço.
né? Por enquanto. Tem cotovelada, né? Todo mundo aqui fica dando cotoveladinha, né? Porque até onde eu sei, ninguém encosta o nariz com o cotovelo. Então você pode dar uma cotovelada. Isso quer dizer, oi, querido, Deus te abençoe. Isso é um novo tempo agora. Não dê abraço, dê cotovelada. É um novo tempo. Mas o que é preciso é que esse lugar você escuta a voz de Deus. É importante que você faça uma confissão. Não só uma confissão interior, mas uma confissão pública. Eu recebi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Posso orar com você? Hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter uma cantata, né? Nossa cantata que já está programada e você não pode perder. Se você quiser vir, seja bem-vindo. Se você quiser assistir de casa, nas nossas redes sociais estaremos lá com a nossa cantata. Amém? Segunda-feira, 8h30 da manhã, nós estamos lá no nosso devocional, que é importante. Você começa a semana recebendo uma oração, uma palavra de Deus para a sua vida. Afinal de contas, o que o Pai te revelou. O que o Pai te revelou. O que o Pai te revelou. Aleluia! Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a graça e a comunhão do Espírito Santo, a consolação esteja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz do coração. Por quê? Porque paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, essa igreja ora pelo seu trabalho, essa igreja ora pela sua família. Proteção. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Sua casa, sua família, seu trabalho, eu te abençoo, protegendo a sua vida, sua saúde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.